Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos aí mais uma vez. A gente está começando agora a nossa nona aula do curso de Avaliação Econômica de Projetos. Tá? Essa aula de hoje ela é uma aula bem importante, porque a gente está chegando na reta final. Vocês têm que fazer o trabalho final de curso, que já foi passado grande parte dele, mas tem uma parte da aula de hoje que ela tem muita relação com planejamento, tá? Com planejamento do próprio curso. Porque eu fiz um planejamento no início do curso e vocês perceberam ao longo do curso que eu fui fazendo ajustes, né? Até porque esse curso é a primeira vez que eu estou dando esse curso para alunos que não são do curso de Engenharia de Petróleo, especificamente. Então, a primeira turma que tem alunos assim da Civil, da Ambiental e da Química. Então, isso me impôs uma mudança pequena, mas eu precisei mudar algumas coisas e, na verdade, eu ainda estou mudando. Eu estou planejando, na verdade, eu replanejei o curso, eu fiz um planejamento no início. Uma coisa que é bem importante ficar claro é o seguinte: existe o planejamento planejado e existe o que foi executado, né? O planejamento planejado fica meio ruim, mas existe o planejado e o realizado. E o efetivamente realizado. Então, em geral, a gente nunca consegue realizar 100% do plano e a gente tenta ir o máximo que a gente puder para esse plano, né? Para executar o que foi planejado. Só que eu dei uma parada, principalmente depois da última aula, ou até um pouco antes, acho que tem uns 15 dias, que eu estou tentando me adaptar ao processo, não somente a mudança em função da agora a gente está trabalhando com alunos de outros cursos, mas também com os feedbacks que eu vou recebendo de vocês de todas as formas, tá? Desde feedbacks diretos, né, pelo WhatsApp, ou enfim, ou mesmo no nosso board, e também os feedbacks que eu vou tendo em relação a um feedback, vamos dizer, silencioso. Quantas pessoas entraram, quantas de repente não estão assistindo aula, quantas não estão, ou quantas pessoas desistiram no meio do curso. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Eu tenho, por exemplo, lá em empreendedorismo, eu comecei o curso com 48, quase 50 pessoas, e a gente está terminando o curso com 28. Tá? Isso para mim é um indicador, né? Eu preciso entender um pouco melhor por que lá começou com 50 e está terminando com 28, e ainda assim muitas pessoas estão com muita dificuldade na reta final. Então, aqui o que é que eu vou aproveitar a aula de hoje? A aula de hoje eu vou mostrar para vocês o planejamento que eu estou fazendo para as nossas próximas 5 aulas, que serão todas elas assíncronas, tá? Hoje, de fato, é a nossa última aula síncrona. No entanto, no horário, toda segunda-feira, no horário da aula, eu vou estar disponível para vocês durante as 2 horas da aula, tá? Os 2 tempos de 50 minutos, para tirar dúvida em relação a trabalho, ou para estar junto com vocês aqui, fazendo trabalho com vocês. Tá? Então, essa é a última aula, vamos dizer, que a gente está aqui, tipo, quase que presencialmente, né? Nesse ambiente aqui. Mas eu já estou com a aula planejada. Vocês vão ver que já tem uma série de coisas planejadas, e agora eu preciso realmente só gravar e liberar o que seria, vamos dizer assim, eu tô tentando cumprir rigorosamente as métricas, né? Isso é coisa de quem trabalha muito com gestão, porque a gente tem 30 tempos de aula. Na verdade, a gente é uma disciplina de 15 horas, né? Em tese, de 30 horas. Em tese, a gente tem que ter 15 encontros para completar as 30 horas. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou, me obrigando a gravar 15 encontros. 15 aulas, na verdade. 15 encontros não, 15 aulas. Então, a gente essa é a nona, tá? Tem uma que eu ainda não coloquei disponível para vocês, mas que também está gravada já. E eu vou cumprir com as 15. Ou seja, na minha cabeça, tem mais 6 aulas que precisam ser gravadas depois dessa, e que vocês vão assistir ao longo do tempo. Só que agora também é assim:
o mais importante agora não é diretamente as aulas. O mais importante é que vocês concluam o trabalho que vocês têm que fazer. Até porque o trabalho que vocês têm que fazer leva em consideração assuntos que virão nas próximas aulas. Tá? Eu passei o trabalho final de forma antecipada, tipo assim, quase um mês antes de terminar, mas as aulas vão acontecendo durante até o dia da entrega do trabalho. Todas as aulas vão estar liberadas para vocês e eu vou estar junto com vocês aqui nos tempos da aula. Espero que esteja claro para todo mundo. Se alguém tiver dúvida, pessoal, alguma coisa quiser, pode colocar aí no chat, tá certo? Coloca no chat aí do nosso Zoom aqui. E eu vou seguindo, tá? Eu vou seguindo aqui, eu vou voltar agora, como sempre, para o meu roteirinho aqui de sempre, né? Aqui pro PowerPoint. Voltando para cá. Então, aqui é um ponto bem importante, tá? Que no meu planejamento, eu fui me alongando muito naquele módulo 2. E, na verdade, o módulo 2 ficou muitas aulas. Isso precisava de um ajuste. E eu resolvi fazer o ajuste agora. Então, esse módulo 3 que a gente está entrando é visão geral e aplicações finais. Tá? Ainda vai ter, depois desse módulo, esse módulo provavelmente eu vou fazer com 2 ou 3 aulas, essa aula de hoje, e mais 1 ou 2. E o módulo 4, que é o último, eu vou fazer aí com mais também 2 ou 3 aulas, e aí a gente conclui. Só que o título dos módulos e o título das aulas nesse curso aqui é o que eu mais estou mudando. Porque de todos os cursos é o curso que teve mais mudança em função da entrada de outros cursos, né, na disciplina. Tá? Então, eu mexi no nome dos módulos. Se vocês olharem as aulas passadas, vocês vão ver que está diferente. Mas eu vou explicar agora e vou justificar para vocês na aula de hoje. Por isso que essa aula é muito importante, porque a gente está chegando no finalzinho e vocês precisam sair com a visão geral. O específico vocês vão pegar porque vocês vão fazer os trabalhos. Então, nos trabalhos específicos, nas aulas seguintes também, mas eu vou dar um sobrevoo. A gente está fazendo continha, né? Planilha, essas coisas, mas a gente vai voltar para subir no helicóptero de novo e dar uma olhada de cima para depois a gente aterrissar, tá? Então, o título da aula eu coloquei assim: planejamento, visão geral e aplicações finais. Mas, veja só, eu vou mostrar a vocês aqui, tá? É uma coisa bem diferente que eu estou fazendo aqui. Vou mostrar a vocês, deixa eu sair aqui um pouquinho, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Acho que não está bem enquadrado, a marca ficou fora ali, mas deixa eu ir aqui para cima da marca um pedaço, vamos lá. Então, aqui em cima, né? Aqui em cima, ó. O que é que eu fiz, tá? Eu tenho estudado um pouco sobre planejamento de cursos até, tá? Estou modulando os cursos, vocês devem ter percebido que tem um monte de coisa diferente. Então, o que eu vou fazer, mostrar a vocês hoje, é o meu método de planejar um curso, tá? De planejar um curso, na verdade, é o meu método de estudar. Toda vez que eu vou estudar algum assunto novo, que acontece agora, por exemplo, eu estou estudando vários assuntos diferentes, eu procuro fazer esse sobrevoo para tentar colocar para o curso ficar cada vez melhor. Isso, quando você faz isso, você fica com a visão geral dos processos, tá? De todos. O que é importante, né, na matéria. Então, os livros base, eu comentei com vocês sobre o livro do Saldanha, né? Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp nosso durante a semana. Comentei e vou falar sobre ele hoje também. E para que a gente consiga pegar os tópicos principais, tá? Os tópicos principais, e a gente vai falar também dos trabalhos finais, tá? E é nesse passeio aí que a gente vai dar hoje aqui nos cursos, tá? Aí eu vou convidar vocês para a gente ir lá pro board, antes de ir aqui. O que é que eu planejei, né? Eu coloquei aqui os itens da aula, né? E os objetivos. Esses objetivos que estão aqui, eles são bem importantes, tá? Eu vou até passar sobre ele, porque aí vocês entendem qual é, né, o que é que eu estou querendo, vamos dizer assim, aonde eu quero chegar com a aula de hoje. Tá? Então, tanto as pessoas que já estão com o trabalho definido, quanto as pessoas que estão definindo o trabalho comigo, essa aula de hoje importa muito. Então, planejamento final, eu coloquei aqui, né? Planejamento final, um método de trabalho e visão geral do curso. O que vocês precisam, o que é importante aprender hoje? O que vocês precisam para o trabalho final? E aonde estão as fontes que vocês podem pesquisar para fazer o trabalho final no máximo da qualidade que vocês puderem fazer.
Tá? E vocês podem contar comigo assim para tirar dúvida em qualquer hora. Podem mandar o link para mim do board. Seton, a gente fez isso. Não precisa ser exatamente no horário da nossa aula, tá? Evidentemente que eu não vou conseguir atender todo mundo na hora que vocês me mandarem, mas depois eu vou lá e entro e comento. Tá? E aí a gente vai falar dos trabalhos finais. Então tá aqui, ó. Um método para planejamento, a visão geral dos processos, o livro base, os tópicos principais e os trabalhos finais. Vocês já estão lá no board, né? Eu estou indo para lá agora, deixa eu colocar aqui deixa eu tirar essa tela, né? Vou pra gente ir para lá. Então, eu já estou aqui com o board aberto para vocês, né? A gente vai, somente como a aula está sempre ficando gravada, né? E tem pessoas que estão assistindo a aula, não estão podendo participar aqui junto com a gente da aula, no horário que a gente está fazendo. Então, o que é que eu vou... Só para a gente checar aqui o monitoramento, porque na aula passada eu combinei uma série de coisas com vocês. Não sei se cumpri, vamos checar agora aqui, tá? Talvez tenha alguma coisa que eu não tenha cumprido. Então eu coloquei, ó, o professor vai liberar os enunciados dos trabalhos finais até o dia 28. Isso aqui foi, né? Isso aqui tá ok. Eu vou colocar aqui o que tá ok, tá? Vou botar aqui para baixo. O professor vai liberar o vídeo da aula 7 até sábado 11. Aqui já passou e eu não cumpri, eu vou botar aqui. O professor vai liberar o vídeo da aula 8 hoje até hoje. Isso aqui eu fiz, tá? Fazendo um checklistzinho aqui. Durante a semana será liberada a hora nova para vocês assistirem no sábado. Isso aqui eu não fiz. Vou colocar aqui, eu tô devendo aqui a vocês isso, né? Então, eu coloquei para vocês aqui a entrega de todos os trabalhos finais até o dia 28, tá? Eu vou colocar aqui até o dia 1º, tá? Vou mudar aqui um pouquinho. Até o dia 1º do 10. Eu tenho até o dia 2, final do dia, para digitar as notas. E como eu quero que vocês façam o melhor possível, eu também estou dando aqui o maior prazo possível para vocês, tá? Então, todos os trabalhos devem estar completos nos boards das duplas ou individuais, se for o caso. Aqui são avisos que não foram metas para vocês. Vocês não tinham o que fazer, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então, eu já peguei aqui essas 3 coisas que eu fiquei aqui. Na verdade, são a liberação... Ah, não, peraí. Eu acho que eu me equivoquei aqui. O professor vai liberar o vídeo 8, eu fiz. O da aula, aula 9 é que eu não fiz ainda. A aula 9 está sendo essa. E o que eu tenho que fazer depois é liberar o vídeo da aula 10. Aí isso aqui sim. Isso aqui, o vídeo da aula 10 eu tenho que liberar até... Eu espero conseguir fazer isso até sábado. Deixa eu ver aqui somente qual é o dia de hoje. O que é... Espera aí que saiu aqui. Vou voltar aqui. Pronto. É sábado é que dia? Deixa eu ver aqui. Sábado é dia 18. Eu vou colocar a data aqui. Dessa vez eu vou conseguir, não é possível. Dia 18 do 9. Tá? Então, a próxima aula eu coloco para vocês aí. Então, acho que vocês agora estão acompanhando aqui, né? Estão no quadro junto comigo, no board. Aí, vamos lá. Tá? Então, bem aberto aqui para vocês, ó. Então, para vocês verem como é que eu estou planejando tudo, tá? Aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Tá meio incompatível o tamanho da fonte aqui, mas não tem problema não. Ó, isso aqui é o plano da disciplina, tá certo? Isso que vocês estão vendo aqui é o plano da disciplina. Então, a carga horária, a ementa, objetivos, conteúdo programático, metodologia, tá? Forma de avaliação e cronogramas. Isso aqui é um detalhamento de o que teria que ter em cada aula, né? O planejamento, o planejado. E aqui tem, vamos dizer assim, deixa eu voltar para cá. Aqui tem o plano que eu havia feito, que a gente estava executando isso aqui, tá? Então, o que eu havia feito eram os primeiros passos, métodos para tomada de decisão, introdução à análise de risco e casos de aplicação, projetos de conclusão de curso, tá? Isso aqui a gente ainda vai ter, porque eu estou com pelo menos 2 trabalhos de conclusão de curso agora sendo concluídos nessa área. Amanhã é o meu dia de focar somente nas orientações de TCCs, né? Que quando chega nessa reta final, sobrecarrega para vocês e sobrecarrega para a gente também. Então, tanto que a aula passada eu falei de como elaborar um projeto, né? Na verdade, aquela aula de vocês assim que a gente teve na semana passada, ela está sendo foi muito mais visualizada do que todas as outras aulas. Por quê? Porque
tratava de um assunto que estava todo mundo preocupado na semana passada, né? Então, aqui é o que eu havia planejado, tá? Isso aqui, ó, vamos voltar, deixa eu ver aqui onde é que está o quadro. Ó, esse quadro aqui, ó, isso aqui são duas coisas. É o planejamento deste curso nosso, como é que ele vai terminar, e na verdade ele é também o planejamento do próximo curso, que eu certamente vou ter algumas aulas gravadas no começo, porque o curso agora está ficando muito organizado, assim, como já estão os cursos de administração e de empreendedorismo e inovação, tá? Então aqui eu tô construindo e vocês estão me ajudando muito aqui no processo de construção também, tá? Esse trabalho de vocês, ele é muito importante aí para a construção do curso também. Então, ó, vamos lá. Então, a primeira parte, tá? É essa parte aqui do método em si. Como é que eu faço, tá? Então, eu peguei aqui, ó, como eu estou usando o Miro agora, tem me facilitado um monte, assim, no meu planejamento, tá? O que é que eu fiz aqui, ó? Cada livro, tá? Isso é uma coisa bem importante, eu tenho percebido isso em muitos dos temas que eu estou estudando. Cada livro traz uma forma diferente de enxergar o assunto, tá? Cada autor enxerga o processo de uma forma, subdivide os itens de uma forma e utilizam até métodos que são métodos específicos dele para algum tipo de trabalho, tá? Um exemplo claro aqui é o caso desse livro, tá? Do professor aí Breno Luiz Saldanha, tá? Esse livro aqui, tá? Eu conversei com ele no LinkedIn na semana passada, tá? Ele é engenheiro da Andrade Gutierrez, certo? Ele tem uma experiência grande no assunto e ele trouxe para nós, nesse livro, a visão dele sobre o assunto, que ela, de fato, ela é muito boa, tá? E eu coloquei essa visão dele sobre o assunto aqui, ó. Aquilo que eu tinha falado para vocês. Eu tô analisando os livros, né? E também tirando de cada capítulo quais são as palavras-chave, as informações importantes de cada capítulo. Então, o que é que tem aqui, ó? Então, essa divisão que está aqui, pessoal, valor do dinheiro no tempo, por exemplo, tá? É o primeiro capítulo do livro do Saldanha. Quais são os tópicos mais importantes que tem no primeiro capítulo? Isso aí eu dei uma olhada no livro, li uma parte boa do livro, e aí eu coloquei lá, né? O que é que são juros, o significado monetário do tempo, tabelas, fatores de produção e remuneração. Enfim, fiz um resumozinho aqui, margem bruta. Eu peguei palavras-chave que, inclusive, algumas delas eu não mencionei aqui no curso para vocês, até porque não deu tempo, faltou mesmo tempo, tá? Em todo caso, vocês podem se basear por esse board, tá? Para pegar os principais conceitos, eu já passei, algumas coisas poucas que faltam, eu ainda vou passar. Veja, de tudo que a gente está vendo aqui, ó, desses post-its todos que vocês estão vendo aqui, não tem pouco, tá? Eu vou pegar, eu estou selecionando o que é que tem de mais importante para as próximas 6 aulas. Pegando tudo que eu já fiz até agora, selecionando, e as próximas 6 aulas vão ser com os assuntos principais. Só que tem uma coisa que vocês vão me ajudar, tá? Fazendo o trabalho. Então, voltando para cá, ó. Veja como é importante isso que eu estou fazendo, até para vocês ficarem com uma visão geral do processo. Aí tem uma parte que ele trata, é um capítulo específico de juros simples. Vários outros livros tratam juros simples e compostos juntos. A abordagem ela é sempre diferente, tá? O importante é aprender, não importa o livro, não importa a fonte, tá? Então, juros simples, aí o que é que ele tem? Cálculo dos juros, cálculo do montante, taxa de juros simples, taxa de juros equivalente. Essa parte aqui praticamente toda vocês já sabem, a gente viu, tá? Então, a gente viu e teve aquela revisão lá de Introdução à Economia, com o Valmir, né? Então, juros compostos, regime de juros compostos, cálculo do valor futuro, frequência de capitalização. Então, cada item desse aqui também a gente já viu. Uma outra coisa, por exemplo, taxa de juros over, tá? Taxa de juros over, né, é uma taxa de juros que é
Antigamente, né, tinha uma aplicação que se chamava tipo overnight, né, que é uma coisa que acontece, que é uma taxa de juros que acontece diariamente. Isso faz muito mais sentido, vamos dizer assim, num país, né, num lugar onde a inflação ela é muito alta, tá? Eu já vivi no mesmo Brasil que tinha inflação assim mensal de 80%. É o que eu lembro, tá? Talvez tenha 80%. Pensa o que é um mês com inflação de 80%. Tá? Então, acho que tudo pira, né? Então, imagina um fluxo de caixa num lugar onde a inflação é 80% e os juros, imagina os juros. Hoje a gente trabalha com uma taxa de juros ao mês, né? Que deve estar aí em torno de 4%, 5%, enfim. Então, essa taxa de juros over, ela é relacionada à taxa de juros basicamente diária, tá? Então, juros compostos em períodos não inteiros, aí tem uma série de fórmulas. Isso é uma coisa que vocês precisam também se conscientizar em relação à avaliação econômica, à engenharia econômica, pessoal. Engenharia econômica, tá? Basicamente, são métodos e técnicas que envolvem a parte de matemática financeira, a parte de estatística, envolvem conceitos, vamos dizer assim, muito específicos ligados a finanças, mas que são aplicáveis à engenharia. E quando a gente traz essas coisas para a engenharia, a gente releva uma série de coisas, a gente cria fórmula, o processo fica um pouco mais empírico, tá? E isso, o empirismo, vamos dizer assim, para nós, engenheiros, ele é muito importante, tá? Eu não estou dizendo que a ciência, que a teoria não importa, ela importa muito. Só que a engenharia ela é uma coisa que é de fato a prática. E no mundo real, no mundo da prática, existe assim, inclusive, uma vocação muito grande e até arriscada para o empirismo, tá? Só que a engenharia econômica tem muita coisa mesmo. Tá? Engenharia econômica, avaliação econômica de projeto, de fórmulas, de simplificações, de coisas que a gente vai fazendo, até porque vocês já perceberam que o processo ele é cheio de risco e incertezas. Tá? Então, a gente nunca vai chegar, vamos dizer assim, numa avaliação econômica de projeto exata, que aconteceu, que planejou-se de uma forma e que o lucro de todo mundo ou o projeto aconteceu exatamente daquela forma. Fazendo um paralelo com o curso que eu planejei no início, né? O que está acontecendo, tem algumas mudanças. Olhe que seria muito mais fácil eu fazer isso, né? Fazer esse processo, só que a gente está vivendo um momento de pandemia, curso online, vocês estão com muitas aulas, final de curso, então eu tenho que me adaptar. É assim também num projeto de alguma coisa que envolve recurso, tá? Então, a gente tem, por exemplo, todo mundo que tinha um exemplo interessante para dar. Todo mundo tinha projetos em execução planejados para os próximos 10 anos ou 5 anos. No meio a pandemia, uma coisa que mudou tudo, mudou uma série de coisas e, vamos dizer assim, seguramente muitos fluxos de caixa de muitos projetos foram revisitados e precisaram ser alterados. Por quê? Porque teve um evento global que nunca tinha havido antes e que impacta necessariamente na economia, tá? Então, se impacta na economia, pode afetar, tem uma chance grande de afetar um determinado projeto específico, tá? Então, voltando para cá. Aí aqui tem, vamos lá. Aí eu não vou passar isso tudo assim detalhadamente com vocês, não é o objetivo, né? Eu quero dar um tempo, inclusive, para vocês irem trabalhar nas questões, no trabalho. Então, desconto. Tá? Desconto é uma coisa importante também. Então, aí aqui tem factoring, diagrama de operações de desconto, desconto simples e racional, que eu falei isso aqui para vocês em uma das aulas. Taxa de juros simples, implícita, explícita, taxa de juros compostos, implícita. Então, uma série de outras coisas aqui. E aí vai, né? E aí tem, séries uniformes, aí tudo que tem relacionado a séries uniformes, sistemas de amortização, carência, taxa de juros, amortização. Essa parte aqui, eu não dei essa aula em específico, mas eu vou gravar uma aula sobre isso, tá?
tem atividade no trabalho de vocês que envolve isso aqui, pelo menos num dos trabalhos, com certeza, e vocês vão fazer a atividade, mesmo que eu não tenha ainda dado essa aula, não tem problema. Tem o link, eu vou deixar os links para vocês, um dos objetivos é esse, é eu deixar os links para vocês, dizer aonde é que está a informação. Eu até brinquei hoje com o Matheus, né? Eu conversei um pouco com ele hoje de manhã, eu disse, ó, esse trabalho final é assim, eu estou dando a vara e a isca e dizendo aonde é que vocês vão pescar aí os peixes aí para conseguir concluir cada trabalho. Evidentemente, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês devem necessariamente me procurar, tá? Então, essa parte, sistema de amortização, é bem importante, vocês vão ver que ela é muito importante, tá? E tem, na verdade, tem sistema, é muito importante por quê? Porque a gente tem uma parte que envolve, na maioria dos projetos, mesmo que seja um projeto de empreendedorismo nosso, qualquer financiamento que a gente vai pegar, por exemplo, para comprar um imóvel, tá? Vocês fiquem sempre ligados nisso. Normalmente a gente vai num banco, pergunta qual é a taxa de juros, qual é o financiamento, eu preciso do financiamento para comprar um apartamento. Aí a pessoa olha somente para a parcela que vai pagar mensal. Eu posso pagar? Posso. Se vai ser em 20 anos ou em 30, não faz muita diferença. O que eu sei é que eu vou pagar isso agora. No entanto, você fazendo isso, você está correndo um risco de pagar, sei lá, 3, 4 vezes, 5 vezes o imóvel que você está comprando. Por quê? Tem sistemas de amortização. Além da taxa de juros, não é somente olhar a taxa de juros, tá? Porque a taxa de juros, às vezes, é um pouquinho menor num lugar, no outro, mas o sistema muda. Tá? Então, vocês vão ter casos que a prestação vai ser constante. Vai ter caso que a prestação até vai diminuir. Mas para ela diminuir, tem uma explicação. Não significa que você vai estar pagando menos. Aí tem a ver com amortização, tá? com amortização e com o que você está pagando de taxa de administração. Então, tem um monte de detalhe, tá? Que tem muita aplicação prática, e aí não é somente em projeto de engenharia. Qualquer um de vocês que tiver conhecimento, por exemplo, dessa disciplina e desse assunto de amortização, quando for financiar um apartamento, prometam para mim que vão lembrar da matéria e que vão pegar a tabela e que vão fazer um fluxo de caixa, que vão saber exatamente quanto estão pagando. Podem calcular VPL, podem calcular tudo. Isso tudo que a gente está vendo aqui tem uma aplicação brutal nesse sentido. E aí vocês vão perguntar, qual é o sistema que esse financiamento está sendo feito? É o sistema de amortização constante, é o SAC, é um sistema misto, é o sistema americano, tá? Então, cálculo de prestações, cálculo dos juros, cálculo de amortizações, cálculo do saldo devedor, tá? Então, isso tudo tem uma relação muito grande com essa parte aqui, que o Saldanha chamou aqui de sistemas de amortização, tá? Inflação e índice de preços. Isso afeta também muito qualquer projeto de avaliação econômica. Aí tem, no caso do livro dele, né? Medindo a inflação, taxas reais e taxas combinadas, valor nominal, valor real. Então, não vou passar aqui a taxa Selic, CDI, TJLP. Então, vai ter uma aula que eu vou falar explicitamente sobre isso, que aí vocês vão ver nessa aula. Eu vou entrar lá no site do Banco Central, isso vai ser assíncrono, né? Eu vou entrar no site do Banco Central e vou mostrar o histórico dessas taxas, como elas variam, tá tudo lá, tá tudo, a definição dela tá no site do Banco Central. Vocês podem até entrar lá, se quiserem antecipar alguma coisa, vocês entram lá, que tem muita coisa, gente, muita coisa, muita informação para que a gente faça um projeto de avaliação econômica, que o dado tá lá pra gente na internet, certo? Muitos dados econômicos, inclusive com dados históricos, tudo que aconteceu no passado em relação à taxa Selic, por exemplo, tá? Vocês viram exemplos claros comigo aqui durante o curso de pega lá o preço do barril de petróleo. Então você pega uma série histórica. Então, se você tem uma série histórica de vários dados que impactam no seu fluxo de caixa, mais precisa vai ser a sua avaliação econômica. Tá? Então, o conhecimento que vocês têm, que vocês adquiriram, por exemplo, em estatística, durante o curso de engenharia de vocês, é um conhecimento assim precioso. Se vocês sabem, de repente, se fizeram ciência dos dados, que é uma matéria introdução à ciência dos dados, que eu acho que tem, né, que é o professor Christopher que dá. Essa matéria de introdução à ciência dos dados,
estatística, basicamente. E essa matéria aqui de avaliação econômica de projetos, se vocês conseguem integrar esses 3 conteúdos, tá? E eu coloquei aqui algumas coisas de dashboard para vocês usarem, Data Studio. Se vocês conseguem integrar esses 3 conteúdos, é um conteúdo assim de super aplicação para vocês, seja o trabalho de vocês numa empresa de engenharia, seja num banco, seja numa financeira, seja onde for, porque é um tipo de conhecimento extremamente útil, aplicável no curto prazo, e tem um monte de gente, por exemplo, acompanha muitos cursos online, dando aula de finanças, de avaliação, de matemática financeira, de avaliação econômica de projeto, de tudo. Então, é muito... Essa divisão que eu estou fazendo para vocês aqui, né, esse conteúdo, ele pode ajudar, ele de fato pode ajudar muito, né, não somente para a visão geral. Veja que eu estou visão geral, o trabalho específico. Eu não quero que vocês façam um trabalho fazendo ali, fazendo a operação, mas sem entender o todo, o que é que vocês estão fazendo. Porque, na verdade, quando vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, essa matéria poderia se chamar, ela se chama Avaliação Econômica de Projetos, mas ela poderia também se chamar Avaliação de Investimentos, tá? Em projeto. Esse nome aqui, eu acho que esse capítulo, né, do livro do Saldanha, eu acho que eu colocaria, para não ficar muito confuso, eu acho que isso ficou um pouco confuso, a avaliação de projetos, eu acho que seria melhor do que a avaliação de investimentos. Até porque no próprio livro dele tem um capítulo, eu vou adiantar um pouquinho aqui, ó, tem um capítulo chamado Projetos de Investimentos, que é muito bom, esse capítulo aqui. Porque ele está falando de uma tomada de decisão de um projeto de investimento. Tá? É tipo assim, eu tenho uma grana, eu tenho uma coisa, eu tenho um recurso e eu preciso investir esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser investido num projeto ou eu vou aplicar? Esse dinheiro eu vou investir num projeto sozinho ou eu vou montar um fundo? Né? Vou procurar um fundo para fazer um investimento conjunto. Então, aqui tem, ó, em projetos de investimento, ó, o projeto de investimento como um sistema, característica de projetos de investimento. Então, aqui não é uma avaliação econômica de projetos. Até mas é de um projeto de investimento, não um projeto de engenharia. Essa diferença é que eu quero que fique muito clara para vocês, tá? Porque, um exemplo, existem muitos fundos, né, de investimento que a base dele é toda para projetos imobiliários. Tá? Ou seja, envolve engenharia direto. E cada um dos projetos que fazem parte de um fundo como esse tem que necessariamente ter uma avaliação econômica do projeto feito. Tá? Até porque quem trata do fundo, quem gerencia, né, a gestora do fundo, precisa conhecer quais são os projetos que aquele fundo tá investindo, né, e como é que aquilo vai rentabilizar. Então, aqui é uma coisa específica, né, que eu estou colocando, mas aí a gente volta aqui um pouquinho para esses 2 casos aqui, ó, avaliação de investimento e custos, tá? Aí avaliação de investimentos, definição, isso aqui eu fiz para vocês, tá? Então isso aqui, eu vou até colocar aqui, avaliação econômica de projetos, econômica de projetos. Isso aqui, se vocês pegarem as aulas que passaram e ainda as que virão, tá? Vocês vão ver que, tipo, eu fiz a definição lá no comecinho, tá? Para que serve, lá no comecinho. Eu falei de engenharia econômica hoje, aqui. Então aqui tem uma definição boa no livro dele de engenharia econômica. Análise de viabilidade econômica financeira, tá? Tem análise técnica e tem análise de viabilidade econômica financeira, que basicamente é isso aqui, né? Vou até colocar uma coisinha aqui diferente. Basicamente é isso que a gente tá construindo aqui junto, né? Aí projeção, predição e planejamento, tá? É um dos temas que ele faz lá. Eu estou o tempo todo falando com vocês também sobre planejamento, né? Então, a parte de aquilo que eu falei, análise estatística, ciência dos dados, tem muito a ver com a projeção e a predição, né? Quanto mais você consiga ser assertivo em relação às previsões que você faz, mais possibilidade de ganho você vai ter. Então, fluxo de caixa, que essa parte é uma definição muito importante, né? Muitas empresas, muitas pessoas. Isso é um conhecimento importante que eu quero que vocês, assim,
levem, né? Porque eu percebo que muitas pessoas, no dia a dia, né? Dentro das empresas e onde a gente trabalha, fala assim, reduz, vamos dizer assim, a definição de fluxo de caixa a ter dinheiro ou não. Como é que tá o meu caixa aí? Como é que tá o meu fluxo de caixa? Veja, um fluxo de caixa, no caso específico da nossa disciplina, é uma definição específica, tem uma convenção feita, a gente tem que definir taxa de juros, então é um diagrama, basicamente. E é desse diagrama que sai quase tudo. Tá? Então, a partir desse entendimento, né, que eu acho que vocês têm isso bem feito, e vocês vão ver que todas as atividades que eu passei para vocês, e as que eu ainda devo definir, para quem está faltando aí definir o trabalho, ninguém vai conseguir fazer nada sem fazer um fluxo de caixa. Ou seja, vai precisar entender. Tá? Então, essa é a parte aí que eu queria colocar bem. Aí tem aqui os indicadores de rentabilidade. Aí aqui tem um outro detalhe também importante, pessoal. Indicadores de rentabilidade. Tá? Então, eu chamei de indicadores econômicos, na verdade, para o contexto da nossa disciplina. Essa nomenclatura é bem importante vocês observarem, que às vezes muda um pouquinho no livro para o outro, tá? Porque tem um índice de rentabilidade e tem aqui, ele chamou, o Saldanha chama de indicadores de rentabilidade, e ele coloca, por exemplo, valor presente líquido. Aqui eu coloquei 2 vezes, acho que faltou. Eita, coloquei, não, está faltando. Aqui, eu tenho que corrigir isso aqui, eu vou deletar logo para eu não esquecer, né? Vamos corrigir aqui em tempo de execução. Tá? Depois eu corrijo isso aqui. Então, ele colocou lá o valor anual equivalente, aí tem a taxa interna de retorno, o valor anual equivalente, eu não tinha falado para vocês, mas vai ter uma aula específica. Vocês estão vendo que eu já tenho uma noção exata do assunto que eu vou gravar para vocês, então eu vou falar. Tem uma aula que é de indicadores que eu vou dar, que tem aqui valor anual equivalente, tá? Tem aqui taxa interna de retorno, que eu já falei para vocês, payback, né, esses são os mais simples, na verdade, né? Taxa mínima de atratividade e prazo de análise, isso aqui eu falei para vocês também. Aí ele fala lá, ciclo de vida de projeto. Aí essa parte aqui também é bem importante, principalmente para o trabalho de vocês, tá? Então, não somente no livro dele. Qualquer livro que vocês pegarem de matemática financeira e de análise econômica de projetos, vai ter lá uma parte que envolve a parte de funções do Excel para análise de investimento. E essa parte aqui eu quero que vocês usem e abusem no trabalho de vocês. Tá? Podem pegar o trabalho, podem usar as funções de Excel. Vocês não precisam assim, eu não vou fazer questão disso, assim, de que as contas sejam feitas na mão. Na mão a gente já fez algumas contas aqui, eu já passei algumas atividades. Então daqui para frente vocês podem fazer tudo usando de preferência façam usando as funções do Excel, ou se quiserem usar também o Google Sheets, que provavelmente vai ter função lá no Google Sheets que talvez não tenha exatamente as mesmas funções que tem no Excel. Aí vocês podem usar também Power BI, quem souber usar, pode usar também aí o Data Studio, né? A gente fez a aula aqui de Data Studio, se já fizeram alguma coisa, então isso tem em todos os livros, então vocês podem entrar lá e olhar as fórmulas. Se digitar aí fórmulas de avaliação econômica no YouTube e Excel, vocês vão acabar encontrando, tá? Se quiserem ir fazendo isso, podem ir fazendo isso até agora durante aqui o período da nossa aula. A ideia aqui basicamente é isso, né? É passar para vocês essa informação. Aí tem aqui outra parte importante, que é a parte de custos. Veja que eu estou passando o livro do Saldanha, evidentemente que o que de importante está tratado lá eu estou mostrando para vocês, né? Então tem aqui, ó, custos. Aí tem custo de produção, custos diretos, custos indiretos, custos fixos, custos variáveis, custo de ciclo de vida, custos afundados, que isso aqui também é uma coisa nova que tem lá no livro dele, né? Vou até colocar isso para comentar isso também numa das aulas da gente. Deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu marcar isso aqui para comentar depois. Então, custo de oportunidade, custos recorrentes, não recorrentes, isso tudo também, vocês viram também lá com o Valmir, Introdução à Economia, está na apostila do Valmir, só que evidentemente que o livro do Saldanha e os outros acabam detalhando um pouco mais, tá? Mas custo variável, isso é muito importante, custo marginal, ponto de equilíbrio, eu vou falar, isso aqui também é uma coisa muito importante, tá? Que é o break-even point, né? Deixa eu colocar aqui isso para também eu não esquecer. São temas que eu preciso tratar nas aulas que estão vindo por aí.
margem de contribuição, enfim. Então, aí tem também aqui, ó, ponto de equilíbrio. As pessoas tratam o ponto de equilíbrio de uma forma geral, né? Mas tem aí, ó, tem ponto de equilíbrio financeiro, tem ponto de equilíbrio econômico e tem ponto de equilíbrio contábil. Lá no livro do Saldanha ele trata dessa forma. Veja que detalha um pouquinho mais do que o break-even point que a gente normalmente trabalha e define em introdução à economia e que a gente usa em geral, tá? Então, aí aqui tem outras coisas, você fala de ativo financeiro, ativo não financeiro, enfim. Também investimentos, despesas, perdas, então tá tudo separadinho aqui, tá? Projetos de investimento eu já falei. Aí tem ainda no livro dele a parte de financiamento, uma parte específica, eu nem coloquei aqui. A gente não vai tratar o detalhe de financiamento, eu não vou tratar aqui sobre isso. Tá? Já falei um pouco sobre, quando falei sobre sistema de amortização, mas é uma decisão muito importante, uma empresa precisa definir assim, se vale a pena aquele financiamento ou não, se eu vou aplicar, se eu vou investir no projeto, eu vou investir com recurso próprio ou eu vou tomar emprestado de algum banco de desenvolvimento que está oferecendo numa taxa de juros o empréstimo para você construir uma empresa e eu vou aplicar o meu dinheiro. Então essas decisões são decisões assim fundamentais, tá? Se vocês pararem um pouco e tiverem interesse em olhar, né, isso, vocês podem entrar, por exemplo, site do BNDES, site do BNB, Banco Nacional de Desenvolvimento, Banco do Nordeste do Brasil, e vários outros bancos têm projetos que são de financiamento a um juros menor para áreas que o país ou o estado quer desenvolver. Tá? Então isso é bem importante antes de fazer qualquer coisa, qualquer projeto que eu vou implementar, que eu vou executar, procurar nos bancos de desenvolvimento se existe algum financiamento específico para a área de atuação que vocês estão. Tá? Um exemplo que eu sei que aconteceu isso quando o Brasil, por exemplo, descobriu o pré-sal, teve uma série de incentivos voltados para a construção naval, para a implantação de projetos que fossem ligados ao setor de petróleo e gás. Ainda deve ter muita coisa nesse sentido, porque isso ajuda, vamos dizer assim, a fomentar o desenvolvimento de um país ou do estado. Então esse é o objetivo de um estado e de um país quando coloca bancos, né, públicos para financiar, porque assim é como se o Estado estivesse subsidiando de fato um projeto privado que é muito importante para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento do país, tá? Então isso eu precisava também colocar essa visão geral. Aí tem um outro capítulo aqui sobre fluxo de caixa, convenções adotadas, né? E aí ele detalha um pouquinho mais o fluxo de caixa, é um capítulo específico sobre isso, tá? Análise de risco, tá? Que é uma coisa também bem importante. Eu tinha separado um módulo para isso, eu vou gravar uma aula somente para falar sobre isso. Aí tem aqui mitigação de risco, identificação do risco, contingência, medida do risco, risco financeiro, tá? Risco comercial de mercado. Isso aqui é muito importante, tem uma lista de riscos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada risco desse numa aula específica, tá? Eu vou até colocar aqui, porque essa aula aqui essa aqui também é uma aula que vai acontecer, né? Você já deve ter percebido que tem aí, tá mais ou menos naquelas 4, 5 aulas que eu precisava dar, né? E as considerações finais. Aí tem um diagrama final lá, muito legal, não vou mostrar isso aqui para a gente não perder muito tempo aqui nisso, tá? Enfim, pessoal, aí isso que eu fiz pro livro do Breno, eu não vou detalhar muito nos demais, mas eu fiz a mesma coisa, ó. Isso é um método, tá? O que é que eu fiz, ó? A apostila do Valmir. Eu peguei aqui, a apostila dele, ele dividiu em parte 1, 2, 3 e 4. Eu coloquei aqui os temas, tá? Observem que vai ter uma coincidência, né, de temas entre os temas que o Valmir tratou aqui e viu com vocês lá em Introdução à Economia e o livro do Breno, tá? Evidentemente que o livro do Breno trata o processo de uma forma muito mais abrangente, até porque é um livro de engenharia econômica e a apostila do Valmir é uma apostila de introdução à economia, tá? Com objetivos assim bem específicos e pontuais. E veja como é importante, né? As coisas que o Valmir está vendo lá, elas estão muito alinhadas com o que eu estou dando aqui já em avaliação econômica de projetos. O que a gente faz aqui é uma aplicação além de tudo que o Valmir já trabalhou com vocês lá em Introdução à Economia, tá? E aí, por fim, tem mais esse livro, tá? Que eu peguei aqui, além do livro do Saldanha,
que é um livro de engenharia econômica e finanças, também muito bom mesmo o livro. Tá? É mais uma referência que eu deixo aqui. Essa referência eu também vou colocar ela como uma referência para o próximo curso. Tá? Eu vou atualizar um pouco o programa da disciplina para colocar esse livro também como referência. Aí aqui, vejam o que foi que eu fiz. A mesma coisa. Tá? Eu fiz análise do livro, peguei as partes mais importantes do livro. Ó. Como é que ele divide? Introdução à economia, demonstrativos financeiros, construção e análise. Aqui ele já coloca a parte de fluxo de caixa, só que aqui ele entra num detalhe muito maior de contabilidade, tá? Balanço patrimonial, demonstrativos financeiros. Então, balancete de verificação. Isso é uma coisa que não caberia a mim aqui na disciplina, tá vendo isso com vocês. Tá? DRE, por exemplo. DRE é uma coisa que eu trato lá na disciplina de empreendedorismo, que é demonstrativo de resultado de empresa. Mas lá a gente trata com o objetivo de desenvolver um plano de negócio, que eu até mostrei um pouquinho para você na aula passada, né? Então, ó, o que é uma DRE? Então, aí uma parte das coisas do livro estão aqui, tá? Então, esse aqui é o segundo capítulo do livro, né? Que eu recomendo para vocês também, esse livro, se vocês quiserem depois, não para o curso agora, mas para a vida, né, depois. Aí tem a Introdução à Economia, o que é que ele faz? Ó? Aí o livro dele, esse livro aqui, veja que ele tem uma abordagem completamente diferente do Saldanha. Tá? Ele começa, o primeiro capítulo é uma introdução à economia, mesmo assim. Né? Então, macroeconomia e rentabilidade, a teoria econômica neoclássica, a teoria da oferta e da demanda. Veja aqui, ó, a macroeconomia keynesiana, enfim. Então, na verdade, tem quase o curso de graduação, vamos dizer assim, de economia, está resumido na introdução à economia desse livro aqui, Engenharia Econômica e Finanças. Inclusive, cada parte do livro é feita por uma pessoa diferente, que é especialista no capítulo específico, tá? Então, aí o demonstrativo financeiro, construção e análise. Aí tem um capítulo que é engenharia econômica, que na verdade esse capítulo é o capítulo, vamos dizer assim, principal, que está mais relacionado com essa disciplina da gente aqui. Então, engenharia econômica, aí tem matemática financeira, juros, classificação dos riscos financeiros, risco de crédito, aí tem os riscos, que é aquela aula que eu vou passar para vocês, ó. Taxa de juros, aí tem fluxos básicos, enfim, fluxo de caixa. Voltando aqui, vocês estão com acesso já ao link, aí tá ao board, né? Vamos ficar com essas referências todas aí bem desenhadinha para vocês aí. Aí tem aqui, ó, observe que o livro do Breno está mais horizontalizado, ele tem muito mais capítulos, tá? Mas esse aqui tem menos capítulos, mas está muito condensado, está aí muito detalhado em cada capítulo. Qual é o melhor? Não é o meu objetivo fazer o julgamento aqui. Para cada situação, na verdade, eu sempre procuro várias fontes, né? E vou extraindo o que tem de melhor de cada fonte. É o método que eu normalmente trabalho, tá? Então, tem um capítulo aqui, ó, análise de investimento, custo de capital e risco de decisões financeiras. Aí, essa parte aqui, introdução à análise de risco, árvore de decisão, análise de sensibilidade. Esses dois assuntos aqui, também eu vou tratar com vocês aqui, tá? Então, só que ele detalha um pouquinho mais aqui, ó. Ele faz uma análise de risco utilizando a metodologia que ele colocou aqui da fonte, né? Tem uma fonte aqui, Klink e Rem, é bem interessante esse tipo de análise, mas é uma coisa específica para quem for fazer um MBA, quem for estudar especificamente a parte de análise de risco. Essa disciplina é muito, muito abrangente, realmente tem muito assunto para dar, né? O importante é passar para vocês os conceitos fundamentais e a visão geral, que é isso que eu estou tentando hoje aqui na matéria, tá? Nessa aula. Finanças corporativas, tá? Sistema financeiro, variáveis básicas do planejamento financeiro. Aí aqui tem um workflow, eu gosto muito desses workflows, né? Que dão uma visão, vamos dizer assim, dão para a gente visualmente uma ideia de quais são os processos que estão envolvidos naquele tipo de ação, né? Então, vamos passando aqui, ó. Valor gerado pelas oportunidades de crescimento, terceirização de serviços, enfim. Também não é o objetivo aqui a gente tratar disso agora. E, por fim, tem o último capítulo, né? Que é um capítulo muito bom, inclusive, do Marcelo Nakagawa, que é especialista em empreendedorismo, tá? Onde ele coloca aqui a história de Schumpeter e Drucker, muito bom, é muito bom aqui esse capítulo.
estratégia empresarial. Veja que são coisas distintas, tá? Então, ele coloca o empreendedorismo como um processo, é como ele enxerga o empreendedorismo, né? Ele pegou aqui o processo empreendedor, só que eu trato o empreendedorismo na disciplina de uma forma um pouquinho diferente, mas aqui é uma base, é um autor, né? E o Nakagawa está usando essa base aqui no livro dele. Ele fala a hierarquia de declarações estratégicas, né? Missão, visão, valores, isso é o que eu acabei de dar no curso aí de administração. Quem fez o curso de administração comigo aqui deve lembrar disso. Veja que é tudo conectado, né? As disciplinas que eu tô dando, administração, avaliação econômica de projetos e empreendedorismo, elas têm uma zona comum, assim, de trabalho. Tá? Aí aqui tem o plano de negócio, que é o tema que eu estou tratando agora com os alunos na disciplina de empreendedorismo. Se vocês forem lá no canal do YouTube, vocês vão ver, tipo, a última aula e a penúltima aula, eu tratei sobre isso aqui, tá? Então, tá lá também nesse livro de engenharia econômica, a importância do plano de negócio aqui, né? Então, a estrutura de um plano de negócio, enfim, não vale a pena que eu detalhar. Mas vocês estão aí com fontes, né? Com fontes importantes, né? Que eu estou passando para vocês aqui, para que a gente possa agora, de repente, mergulhar no trabalho, tá? Então, essas referências, tá? Parte delas você já tem acesso, tá? Esse livro aqui, por exemplo, o livro do Saldanha, eu acabei... eu comprei esse livro no Kindle, tá? Eu baixei esse livro, na verdade eu não baixei o livro, eu comprei esse livro no Kindle, então eu tenho acesso a ele. Aí eu não sei se vocês vão conseguir, né, acesso ao livro em tempo de me entregar o trabalho até o final do mês, tá? Mas aí vocês vão tratando comigo e tirando dúvida e a gente eu posso ir ajudando vocês com o que eu tenho, né? Eu tenho o livro no Kindle, tá? Enfim, então vamos voltando aqui agora, né? Aqui, ó, o que é que eu estou fazendo, pessoal? Só para a gente voltar aqui, ó. Voltando, que é para terminar a ideia do meu método, né? Como é que eu estou organizando. Então, a partir desse monte de post-it, aqui é esse planejamento que eu fiz agora, eu vou definir, no caso de vocês, a aula 11, 12, na verdade, da 10 a 15, tá? Que vai ficar tudo gravadinho para vocês aí. Os temas já não vão ser mais esses que estão aqui, mas eu vou cobrir todos esses temas, só que eu vou pegar os temas mais importantes e trazer o que de fato vocês precisam aprender para a gente poder concluir o curso bem, tá? E para a próxima turma, o que é que eu vou fazer? Remodularizar, tá? Remodularizar, então vai ter na próxima turma um curso diferente. Eu sempre digo nas minhas turmas que, logo na primeira aula eu digo isso, né? Que a notícia boa e a ruim. A boa é que o curso vai ser o melhor curso que eu já pude fazer na minha vida, e a notícia ruim é que da próxima turma vai ser muito melhor, porque eu estou sempre melhorando o processo no meio do caminho. Vocês estão vendo isso, eu resolvi mostrar aqui hoje, né? A evolução de como eu evoluo o meu processo aqui de gestão, tá? Então, eu vou mostrar aqui agora, né, os trabalhos. Eu acho que é bem importante mostrar os trabalhos aqui, né? Pedir para vocês copiarem o trabalho aqui para mim. Então, vamos lá. Então, esse trabalho, tá, é de um dos livros, se não me engano, e vai me faltar agora, mas eu vou colocar aqui. Se não me engano, é do livro Engenharia, desse livro aqui, tá? Se não me engano, é desse livro aqui. Deixa eu voltar aqui para ficar claro aqui, ó. É desse livro que eu passei com vocês, tá? Esse aqui, ó. Engenharia Econômica e Finanças. Eu posso colocar a página depois. É do livro. Então, é um enunciado do livro. Os dois, tá? Então, fábrica de botas, tá? Só para que vocês entendam aí, né? Para que todo mundo entenda. Porque eu acho que, no caso aqui, esse trabalho foi o de quem? Foi o que eu passei para Gleide e Matheus ou foi para Luiz e Hugo? Para mim, professor. Luiz, né? Para mim, tudo. Pronto, então é bom porque na aula todo mundo que assistir vai ficar com a visão da atividade, né? Do outro. Porque a minha ideia é que na última aula a gente consiga se encontrar para vocês apresentarem o que fizeram. Porque não precisa todo mundo fazer tudo. Precisa, cada dupla faz uma parte e no final compartilha com todo mundo, tá? A minha sugestão, inclusive, é que vocês, para a gente otimizar também o processo, que vocês compartilhem. Se quiserem compartilhar no final, compartilhem os boards, tá?
para mostrar o que cada um fez. Ó, compartilha board, compartilha planilha. Vocês podem fazer isso durante a execução e lá no grupo, tá? Tem muita coisa, são atividades diferentes, mas que são atividades que um pode ajudar o outro. Dizendo, ó, como é que eu fiz? Eu fiz assim, eu montei eu montei o fluxo de caixa dessa forma, como é que você montou? Então, não é porque a gente não vai ter... A gente vai ter essas aulas, assim, as aulas vão ser assíncronas, né? Mas a gente vai ter os momentos aqui de se encontrar nas próximas aulas, né? Nos próximos encontros nossos aqui. A gente pode discutir isso. Vocês mostram para mim o que é que um fez, o que é que um grupo fez, o que é que o outro está fazendo. Então, as dúvidas que tem podem vir para o horário, né? No horário para a gente fazer aqui o processo construir junto. Então, aqui, ó, a fábrica de botas. Tá? Um produtor de calçados está em dúvida quanto a comprar ou fazer um leasing de um equipamento para a produção de botas de plástico. As quais são os equipamentos de proteção individual, obrigatórios em várias indústrias. Os quais, tem um erro aqui, os quais são equipamentos de proteção individual, obrigatório em várias indústrias. Tá? Inclusive, é um item que certamente deve entrar na avaliação econômica de projetos grandes sempre. Tá? Só que aqui o que é que ele faz? Ele fala de leasing, tá? Que é uma espécie, eu vou colocar o leasing na próxima aula, mas é uma espécie de um financiamento também. Tá? Tem um detalhe específico, né? Mas aí vocês vão pegar, vão para a referência, vão para o Google, procura leasing e vê como é que trata isso na atividade específica. Tá? Os dados, o que é que tem aqui? O equipamento custa 300 mil, a entrada em funcionamento do equipamento exigirá um capital de giro no valor de 30 mil reais, recuperável ao final do investimento. O equipamento tem um valor residual ao final de 10 anos de 40 mil reais, quando se pretende vendê-lo. A depreciação linear do equipamento dar-se-á em 10 anos. Tá? Eu falei um pouco para vocês já de depreciação, falei também de investimento, valor residual, isso tudo vocês vão encontrar. Na verdade, nas aulas passadas não vão assistir as aulas de novo, mas vocês vão encontrar no material que eu já passei para vocês e nesses livros aí, e na internet também. Usem sempre a internet, tem muita coisa na internet, no Google vocês vão achar muita coisa. Estimam-se as vendas de 25 mil pares de botas por ano. Tá? O preço de venda do par dessas botas no mercado situa-se na faixa de 10 a 12,40. Considere o total do IR, alíquota de 35% recolhido no mesmo exercício de sua apuração. A compra do equipamento acarretará em custos fixos anuais de 40 mil e gerará custos variáveis de R$ 3,00 por bota produzida. A comercialização das botas gerará despesas fixas anuais de 20 mil e despesas variáveis de 2% das receitas de vendas anuais. Tá? Então, esse é o trabalho. Aí o que é que tem aqui, né? Isso aqui é basicamente um enunciado. Tá? Boa parte do conteúdo que eu passei para vocês e mais um pouquinho tá na solução desse exercício. Tem uma parte que não tá, mas que tá no trabalho do outro grupo e que vocês vão aprender também pelo exercício e pela apresentação do outro grupo. Sobre o caso descrito, são propostas as seguintes questões. Questão 1. Monte o fluxo de caixa. Não vou ler tudo aqui, vocês já estão com acesso a isso. Monte o fluxo de caixa do projeto após o IR, considerando exclusivamente recursos próprios. Faça um gráfico de taxa interna de retorno com o preço da bota, X, tá? Então, uma coisa aqui que eu também vou ser bem claro com vocês, né? Eu sei que muita gente está com muita atividade agora para fazer, tá? Aqui tem 6 questões. Se não der para fazer todas as 6 questões, não tem problema. Faz o que der da melhor forma possível, tá? Usando Excel, Data Studio. Oi? Acho que são 9. No caso aqui são 9, né? Então são 6 aqui. E tem essas outras. Cadê? Deixa eu voltar para cá. Cadê aqui? Bem observado aqui, são 9. Então tem 7, 8 e 9. É claro, né? Tanto mais vocês façam, melhor. Tá? Mas se a gente vai ajustando isso, segunda que vem, o que é que deu para fazer? Na outra, o que é que deu para fazer? E aí eu vou ajustando isso de acordo com o tempo que falta para a gente terminar. Tá? Até porque, assim, se fosse uma turma que tivesse muito mais gente, era muito mais complicado fazer isso que eu vou fazer. Como no final ficaram poucas pessoas, tá? Dá pra gente ir ajustando, tipo, cada trabalho até o final do curso, tá? Então é fazer de fato o que dá. Tem uma sugestão aqui.
Então isso aí agora está nesse board, está compartilhado com todo mundo. Então, no caso específico aqui, agora a gente vai para o problema que eu passei para Matheus e Gleide, né? Assim, que é um problema também interessantíssimo, né, para quem trabalha tanto no setor privado, ou vai trabalhar no setor privado, quanto para quem vai trabalhar no setor público. Não que o outro exemplo não seja bom. Esse exemplo aqui é muito bom. Mas tem uma aplicação um pouquinho mais específica. Está até mais ligado um pouco até a parte de empreendedorismo mesmo, né? Bem interessante. Vai abordar conceitos diferentes daqui. E qual é a ideia dessa outra questão? Veja, concessão de rodovia pedagiada, concorrência pública. A gente está no momento do Brasil, né, onde estão acontecendo muitas PPPs, né? Que é parcerias público-privadas. Então, quando a gente anda pelo sul, vamos dizer assim, tem muito mais rodovia pedagiada, né? Em São Paulo a gente tem algumas, né? Nos outros estados também. Aqui no nosso estado a gente não tem muita coisa, vamos dizer assim, que eu posso dizer assim ainda, né? Ainda não tem. Mas certamente a gente está começando aí um processo, por exemplo, o saneamento daqui do estado já teve um processo aí de privatização, né? De uma parceria que foi feita aí com empresas de fora que vão trabalhar num serviço público, tá? Então, o caso aqui de uma rodovia pedagiada, eu não sei como é que tá, não sei, eu não acompanho isso no dia a dia, mas talvez tenha alguma rodovia aqui que já esteja nesse processo, eu não sei. Mas isso acontece em vários estados. Então, qual é o problema? Tá? Considere a concessão, a descrição do caso, né? Considere a concessão de uma rodovia onde se cobra pedágio para veículos que a utilizem. É uma rodovia que conduz ao centro comercial de uma cidade de porte médio. O vencedor da licitação é a empresa que oferece o menor pedágio por veículo. Isto é, ao administrador público interessa cobrar o menor pedágio possível, atendendo os investimentos, os custos de operação e manutenção e ainda uma margem de lucro para a empresa proponente. A empresa vencedora terá de abrir seus custos para provar a viabilidade econômico-financeira da proposta, pois não haverá interesse em declarar vencedora uma empresa que venha a ser deficitária ao longo do prazo de execução. Por outro lado, também não interessa o pedágio com preços extorsivos, dando lucros exorbitantes à concessionária. Tá? Então, esse caso aqui é um caso bem palpável. Tá? A gente tem, no Brasil, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas existem as agências reguladoras. A ANP, por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo, regula todas as empresas que trabalham e prestam serviços ligados ao setor de petróleo e gás. Tem a ANEEL, que é a agência que trata da parte de energia. Tá? Então, cada agência dessa tem a ANT, que é a Agência Nacional de Transportes. Então, cada agência dessa tem um papel, né, eu vou simplificar aqui, mas é basicamente isso, ela tem um papel de regular, né, o serviço, de intermediar o processo entre a população e os órgãos privados que estão concessionários de serviços públicos, tá? Então, é bem isso mesmo aqui. Então, não interessa de fato isso que está descrito aqui. Por exemplo, não interessa governo nenhum, tá? É que a empresa que está operando o serviço tenha prejuízo, tá? Porque senão não vai acontecer os investimentos necessários a que aquela rodovia não fique, vamos dizer assim, melhor gerida e seja melhor gerenciada mesmo do que quando está, vamos dizer assim, no processo na mão de uma empresa pública exclusivamente, tá? Então, dados, aí aqui tem, suponha, aí aqui, veja que a primeira parte é discricionária, basicamente, né? Então, os dados vêm aqui, ó. Suponha que a demanda média anual de tráfego de veículos cresça ao longo do prazo de concessão de 30 anos, segundo uma série gradiente, tá? Aqui ele está colocando a utilização de uma série gradiente, que eu falei isso na aula passada, se não me engano, há 2 aulas, tá? Tem num dos materiais que eu passei para vocês, tá? Só que ele diz aqui, a razão de 2% da demanda inicial ao ano, a partir da demanda atual de 25 veículos por dia, tá?
Para maior facilidade nos cálculos, considere 200 dias por ano, pois aos domingos e feriados a demanda por tráfego para downtown é desprezível. Observe ainda que a empresa que será criada para administrar a rodovia pedagiada terá custos fixos, overhead, que ele chama de overhead, de 5 milhões por ano, a partir do fim do primeiro ano, além de custos variáveis de operação e manutenção da rodovia de R$1 por veículo. Além dos custos descritos, tá, de OPEX, que eu falei para vocês o que era, haverá investimentos CAPEX de 30 milhões de reais no início do primeiro ano e mais 15 milhões no final do quinto ano. E daí em diante, 5 milhões a cada 10 anos. Não há imposto de renda ou tributo. Tá? Aí aqui tem as 6 questões propostas, né? Então tem aqui, ó, sobre o caso descrito, são propostas as seguintes questões. Questão 1. Desenhe o diagrama do fluxo de caixa separadamente para investimentos, custo fixo, custo variável e receita proveniente de projeto. E assim sucessivamente. Aí aqui a gente tem 6 questões e vale para vocês também a mesma coisa que eu coloquei na questão anterior. A gente vai ajustando. Aqui ele está pedindo, tá, explicitamente, que seja utilizado uma série gradiente. Vocês podem fazer usando a série gradiente, mas também, se quiserem simplificar um pouco, podem usar a série uniforme. Tá? Pode usar a série uniforme e fiquem à vontade para escolher aí o que fazer. Tá? Nesse sentido, e também em relação às outras questões. A gente vai ajustando a cada aula daqui para segunda-feira, né? Vocês vão mandando mensagem aí no WhatsApp e a gente vai ajustando assim, a gente vai ajustando cada um dos trabalhos. Então, basicamente, tá? O que eu vou... Deixa eu voltar aqui para a minha tela principal. Tá? Então, basicamente, o que eu tinha para passar na aula de hoje para vocês era isso, tá? Só para a gente fechar, né, o que é que fica para mim e para vocês, né? Para a sequência. Eu vou gravar 6 aulas, tá? Não necessariamente essas aulas vão ter 1h50, 2 horas, não vai ser assim. Tá? Eu vou pegar o conteúdo, eu vou separar os conteúdos e vou dar as 6 aulas que eu acho que são necessárias agora para completar o curso. Tá? Então, eventualmente vai ter uma aula com 30 minutos, vai ter uma aula com 40, vai ter uma aula com 15. Então, e à medida que eu for fazendo isso, eu vou liberando os links para vocês, como eu sempre tenho feito até aqui. Então, essa é da minha parte, fica isso. Da minha parte fica estar no horário das aulas com vocês toda segunda. Mesmo que vocês não estejam, eu vou estar disponível. Tá? Então, não precisa nem me perguntar. Na próxima aula vai ter aula, não vai? Eu vou estar aqui. Então, vocês podem vir aqui no horário da aula para tirar dúvidas ou mesmo fazer o trabalho junto comigo aqui na hora, tá? Eu vou estar sempre aqui. Evidentemente que se vocês estiverem trabalhando, eu vou estar trabalhando aqui em outra coisa, de repente ajustando até aulas ou em alguma coisa dos projetos que eu atuo, tá? Mas vou estar disponível para vocês. Da parte de vocês, basicamente, sim, da minha parte ainda tem uma coisa, né? Tem aí os trabalhos que ainda falta definição, né? No caso da Raíssa e da Adler, eu ainda preciso definir, a gente vai ter que definir isso, fechar essa semana. Tá? Um trabalho para essa dupla. E, eventualmente, para as outras pessoas que ainda tiverem, eu não sei ainda. Eu já consultei algumas pessoas de fato desistiram, deixar para o próximo semestre. Mas, basicamente, da minha parte, é isso que está faltando. Da parte de vocês, basicamente, é cumprir o que está posto, essas questões aí que estão colocadas, e aí o curso vai estar encerrado. Então, basicamente, pessoal, a aula 9, né, a gente está terminando aqui. A gente termina aqui a nossa aula 9, tá certo? Então, eu queria agradecer aí a vocês a presença aqui na aula 9 e dizer que bom final de curso para vocês aí. A gente talvez se encontre menos aqui no nosso dia a dia nas aulas, né? Mas todas as aulas gravadas vão ficar também, como essa aqui vai ficar gravada no canal do YouTube.